Internacional nesse sábado faz hoje a última atividade no CT Parque Gigante às 5 horas da tarde, antes do jogo contra a Avenida, amanhã marcado para as 4 horas. No vídeo de hoje eu quero te falar tudo dos bastidores do Internacional sobre essa partida e sobre a tendência de escalação que o técnico Eduardo Cudê deve colocar a campo. Quero te falar também sobre um bastidor e sobre uma surpresa nova que o Inter tem. O Inter que volta agora ao mercado atrás em busca de um primeiro volante. Inclusive começam a se surgir diversas especulações. Eu quero te trazer no vídeo de hoje o que é verdade e o que não é, principalmente sobre a questão do Cuéllar, que é algo que vem sendo muito falado dentro da mídia. E quero te falar um pouco mais sobre o Thiago Maia, se realmente é um nome que o Inter descartou por completo, ou se é uma negociação que o Inter ainda tenta e é um nome que ainda pode pintar no Internacional. Então, só antes de começar esse vídeo com novas informações, roda a vinheta. Bom dia, colorados, começando aqui com novas informações sobre o Internacional no dia de hoje. Só antes de começar esse vídeo, não esquece de deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar também aqui o sininho de notificações, que é muito importante, tá bom? Vamos começando então aqui com as informações sobre o Internacional no dia de hoje. E eu quero começar aqui falando exatamente o Inter que treina nesse sábado às 5 horas da tarde, última atividade que o técnico Eduardo Cudê deve fazer antes do jogo contra a Avenida amanhã, marcado para as 4 horas da tarde com portões fechados, tá? Eu já te trouxe no vídeo ontem à tarde a tendência de escalação, eu vou falar aqui ela bem rapidinha, tá? A tendência de escalação tem o Ivan no gol, Bustos na lateral direita, Vitão, Robert Renan e na lateral esquerda o René, meio de campo com Arangues, Bruno Henrique, Wanderson, Johan na frente, Ener Valencia e Pedro Henrique, tá? Pedro Henrique treinou como titular nesta última sexta-feira e a tendência é que ele inicie o jogo e o Lucas Alario inicie no banco de reservas, tá? Mas ainda existe essa dúvida entre Pedro Henrique e Lucas Alario, mas no treino da sexta-feira quem foi titular foi o Pedro Henrique, tá bom? Outra situação que eu quero passar para vocês é que no treino na última sexta-feira, e se repetiu nesse sábado, a princípio, porque nesse sábado o treino é fechado, então a gente não tem acesso, mas o técnico Eduardo Cudê chamou alguns jogadores das categorias de base, tá? E aí eu vou citar alguns jogadores, por exemplo, que foram chamados. Entre eles, por exemplo, o meio-campista Lucas Farias, que é um jogador 2005, ou seja, um jogador de 18 anos, não estava presente na Copinha. Chamou também o Papa Terra, que é um outro meio-campista, um jogador assim mais meio ofensivo, também da geração 2005. Chamou também o atacante Éder e chamou uma série de outros jogadores que acabaram atuando na Copinha, tá? Entre os jogadores principais que tu vai pensar, no Ricardo Matias, no Enzo, no Gabriel Carvalho, no próprio Jonathan Cauã. Esses são jogadores, por exemplo, que ainda não foram chamados profissional, jogadores que, por exemplo, ontem atuaram no treino com a equipe profissional do Inter, foram jogadores ali mais que estão de stand-by hoje dentro da categoria de base do Inter. Inclusive ontem o Inter se desfez de mais um jogador da base, que foi o Matheus Amoroso. O filho do Amoroso foi anunciado como novo reforço da equipe do Ituano. Vai disputar a Série B com a equipe do Ituano. O Inter, que não tinha planos de utilizar o Matheus Amoroso dentro do profissional, foi um jogador que sempre tinha, né, essa mídia por ser filho, né, do ex-jogador, mas nunca foi um jogador que se destacou muito na base do Inter. Até que na Copinha do ano passado até teve ali um certo destaque, mas nunca foi um jogador que fez jogadas, por exemplo, geniais. Nunca foi um jogador que se destacou tanto, por exemplo, na base do Inter. E o Inter optou por nessa temporada liberar o jogador, não tem mais vínculo com o Amoroso e agora ele fechou com o Ituano, vai disputar a Série B e também o próprio Campeonato Paulista, tá bom? Outra situação também que eu quero passar para vocês nesse momento é para falar sobre a situação da busca do Inter, que basicamente está numa estaca zero, tá? O Inter, como todo mundo sabe, nas últimas 2 semanas a gente já estava colocando, inclusive, o Inter numa tendência de escalação com Fernando e Thiago Maia, e foram 2 negociações que foram literalmente do céu ao inferno. Porque o caso do Fernando foi uma negociação que estava tudo certo, e de um dia para outro acabou mudando essa situação em função dos problemas particulares que eu acho que todo mundo já sabe do Fernando, e ele foi anunciado lá como novo reforço do Vila Nova. O Thiago Maia tinha se despedido dos jogadores do Flamengo, não tinha ido para a pré-temporada nos Estados Unidos. Todo mundo achava que nessa semana, hoje, por exemplo, já ia ser anunciado como novo reforço do Inter. O próprio Thiago Maia já achava isso, tinha tudo acertado com o Inter, tem tudo acertado com o Inter, tentou conversar com o Flamengo, mas o Flamengo por algum motivo cresceu o olho, abriu um leilão pelo jogador, muito por causa da entrada do Corinthians e do Grêmio na parada. Corinthians e o Grêmio entraram nessa negociação com o Internacional e basicamente o Flamengo falou, ó, quem pagar mais aqui vai levar o Thiago
Thiago Maia. O Inter ofereceu 3 de euros o Flamengo não quer, diz que quer 5, o Inter diz que não paga. E basicamente o Inter fez um recuo estratégico, desistiu momentaneamente da negociação e só volta a entrar na negociação caso o Flamengo aceite os 3 milhões de euros pelos 50% dos direitos econômicos do Thiago Maia, que já é um valor bem considerável, diga-se de passagem, né? A gente está falando aí de um jogador que vai custar, por exemplo, metade do que, por exemplo, vai custar o Borré ao Inter. O Borré que vai custar 6 milhões e 200, mas é um valor que vai ser parcelado em 4 anos. Por exemplo, o Lucas Alario custou 500 mil euros, né? Um jogador que vai custar muito mais, por exemplo, que o atacante argentino. E o Inter, a partir de agora, começou a observar outros nomes. Te falei ontem, por exemplo, o nome do Wallace, que foi um nome que foi buscado pelo Inter. O técnico Eduardo Cudê chegou a ligar, por exemplo, para o nome do Paul Fernandes, mas aí eu já volto a dizer para vocês, por exemplo, jogadores estrangeiros. E quem disse foi o próprio dirigente do Internacional para a gente da imprensa no dia da apresentação do Lucas Alario. O Inter até fevereiro não vai contratar mais jogadores estrangeiros em função das vagas, que o Inter já ocupou muitas, né? Existe ainda uma possibilidade de aumento de 7 para 9, algo que vai ser discutido a partir de fevereiro. Hoje o Inter tem 9, está inclusive 2 acima do limite, mas, por exemplo, o nome do Borré, por exemplo, só chega na metade da temporada, e aí ainda existe, por exemplo, uma possibilidade de aumento, mas o Inter não quer mais contratar estrangeiros, pelo menos momentaneamente, até essa votação que vai acontecer. Então, podem esquecer, por exemplo, nomes como Paul Fernandes, nomes, por exemplo, como o do Nandes também, que foi um outro volante que chegou a estar na pauta do Inter, e um nome que começou muito a ser cogitado no dia de ontem, foi muito falado, muitas pessoas me perguntaram, que é o nome do Gustavo Cuéllar. Inclusive o Cuéllar tem negociações lá com o Vasco, tá certo que o Cuéllar é muito amigo do técnico do Vasco, que é o Ramon Dias, e o Vasco estaria gastando somente 1.300.000 euros para contratar o Gustavo Cuéllar, inclusive com um salário de 500 mil por mês. Informação que vem lá do Rio de Janeiro, que o Gustavo Cuéllar está muito perto de ser novo reforço do Vasco, e todo mundo achou que, por exemplo, esse cara vai custar metade do que o Thiago Maia iria custar ao Inter. Bom, então o Inter tem que trazer o Cuéllar. Até na prática, eu acho que a direção do Inter até concordaria com esse tipo de pensamento. Mas aí eu volto a dizer, vagas de estrangeiros. O Inter não tem mais espaço de vaga de estrangeiro. Por exemplo, o jogador que o Inter quer se desfazer entre aspas, por necessidade, é o Carlos de Pena. O Carlos de Pena não quer sair do Inter. E quando o cara não quer sair do Inter, não tem o que fazer. Outra situação, por exemplo, o Kehler recebeu 2 propostas para deixar o Internacional. Uma do Juventude e uma do América Mineiro. No caso do Juventude, a outra também do América Mineiro, o Inter ia pagar parte dos salários, mas o Inter topava. O Kehler não quer sair do Inter também, então o Inter também tem essa dificuldade de liberação de alguns jogadores. Criciúma tinha interesse, por exemplo, na contratação do Gustavo Campanharo, a negociação também não avançou, então o Inter está com dificuldade de liberar jogadores, e o nome do Depena hoje é um nome que o Inter vai manter, pelo menos até a metade do ano, até a chegada do Borré, caso não aumente a vaga de estrangeiros, e hoje o Inter não vai trazer mais estrangeiros, então podem esquecer também, por exemplo, o nome do Gustavo Cuéllar, e o primeiro volante que vai chegar ao Inter, volto a dizer, vai ser um primeiro volante brasileiro, tá? A ideia do Inter é trazer um primeiro volante brasileiro, assim como o outro zagueiro que está na mira, e assim como o lateral esquerdo também na mira, todos devem ser jogadores brasileiros, e em função dessa taxa de estrangeiros de hoje do Inter, que está em 9, e o Inter não quer mais aumentar, pelo menos até a votação da CBF, para definir se vai aumentar ou não esse limite de estrangeiros, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero que tenha gostado, deixa o teu gostei, inscreva no canal, ativa aqui o sininho de notificações, logo mais eu volto aqui com novas informações sobre o Internacional. Um grande abraço, valeu, falou e fui!